Olá amigos, eu sou Jefferson Araújo e este é mais um vídeo do canal Última Verdade Presente. Antes de qualquer comentário da minha parte, eu gostaria de compartilhar uma citação do livro O Grande Conflito. Conquanto ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, e isto nos é exigido saber. Demais é nos ensinado que desatender à advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé o não saber quando viria o dilúvio. A forte advertência feita neste texto, além dos sinais da natureza, no mundo religioso, na moral da sociedade e mesmo a crise do novo coronavírus, nos levam naturalmente a indagar: onde estamos no cronograma profético? Como saber que já estamos chegando perto do fim? Um artigo publicado pela revista Adventista em abril de 2016 pode nos ajudar a relacionar os acontecimentos proféticos do passado, a turbulência financeira de hoje e os conflitos que estão para explodir. Naquele ano, Timothy Aker, tesoureiro associado mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, previu uma crise econômica para 2020. Seus estudos consideraram os ciclos econômicos de longo prazo propostos pelo russo Nikolai Kondratiev em 1920. Na visão dele, a economia global funciona em ciclos de 50 a 70 anos, com períodos de crescimento, o que ele considera ser a primavera e o verão, estagnação, o outono, e depressão, que seria o inverno econômico. Partindo de 1789, com a Revolução Francesa, o objetivo do estudo é demonstrar que os momentos de Grande Depressão, ou inverno econômico, são marcados por importantes acontecimentos na história profética, e que a Igreja de Deus, vivendo esses momentos em que as pessoas se desesperam e se decepcionam com o mundo, aproveitou as oportunidades para proclamar a mensagem de esperança. Abro aspas, as palavras de Timothy Aker. As previsões para o fim desse ciclo são para o ano 2020. Se esse padrão for mantido, as condições do mundo declinarão rapidamente. Podemos ver muitas ameaças e desafios convergentes hoje, fazendo com que a previsão pareça bastante plausível. Os mercados de ações também podem ter fortes instabilidades, mas dessa vez os bancos centrais não têm munição para socorrer as empresas. Os estágios finais de um severo inverno de Kondratiev parecem estar sobre nós. Enquanto a crise do coronavírus ajuda a acelerar esse processo de depressão financeira, algumas declarações parecem preparar o mundo para o amadurecimento do cenário de Apocalipse 13, representadas por duas bestas ou dois animais, um que sobe do mar e o outro que sobe da terra, respectivamente Vaticano, ou a Igreja Católica, e os Estados Unidos da América, encabeçarão uma nova ordem de coisas, a ponto de liderar o mundo na imposição de decretos de caráter religioso e até mesmo restrições de liberdades econômicas e constitucionais. No dia 5 de abril, por exemplo, um grupo de filósofos e ativistas propuseram uma norma que sirva de bússola de todos os governos para o bom governo do mundo. O título da matéria publicada pelo jornal El País é ainda mais curioso: Crises globais exigem soluções globais. É hora de criar uma Constituição Mundial? Há algumas semanas, James Bolton, economista norte-americano, disse que a crise clama por uma liderança global. E após discorrer sobre a necessidade de uma ação internacional conjunta para a superação da crise, o economista afirmou que essa cooperação mundial será efetiva apenas se houver um grande país que esteja disposto e for capaz de exercer uma liderança positiva nessa situação. Nos últimos 75 anos, esse país foi os Estados Unidos.
Enquanto a terra do tio Sam parece ser um oásis econômico para alguns, o Papa Francisco tem a predileção da liderança ética, moral e religiosa para outros. Em entrevista recente concedida ao La Pampa, o líder máximo da Igreja Católica, quando lhe foi perguntado sobre os efeitos da crise, respondeu que ela terá sido útil para recordar aos homens e mulheres, de uma vez por todas, que a humanidade é uma única comunidade e como é importante, decisiva a fraternidade universal. As palavras são significativas e até mesmo demonstram uma preocupação legítima, mas nas entrelinhas, para concretizar o desejo de que haja uma única comunidade humana e uma fraternidade universal, é necessário que haja um líder, alguém que coordene isso mundialmente. Coincidentemente ou não, Zygmunt Bauman, o famoso sociólogo polonês, um dos intelectuais mais respeitados de nossa época e responsável por diagnosticar a sociedade contemporânea com o termo modernidade líquida, disse que o Papa Francisco era sua esperança de um mundo melhor. E num colóquio pessoal realizado em Assis entre Bauman e o Papa, o sociólogo afirmou: "Eu trabalhei toda a vida para tornar a humanidade um lugar mais hospitaleiro. Cheguei aos 91 anos e vi muitos falsos começos, até me tornar pessimista. Obrigado, porque você é para mim a luz no fim do túnel." De fato, as pesquisas são bastante favoráveis ao pontífice romano, pois, mais uma vez, a enquete de valorização dos líderes mundiais, realizada pela Gallup International, situa em primeiro lugar o Papa Francisco. Na Argentina, o jornalista Gustavo Silvestre, que foi convidado pelo Papa recentemente para estar no Vaticano, já está contribuindo para destacar o bispo de Roma como o líder que o mundo precisa. No programa Minuto Uno da emissora C5N, além de promover uma hashtag criada pelo Papa Francisco, disse que ele começa a liderar essa nova ordem econômica mundial que necessariamente deve instalar-se na Argentina e no mundo quando essa pandemia nos abandonar. Finalmente, o Papa Francisco havia convocado 2 importantes encontros para o primeiro semestre deste ano, que foram adiados para o segundo semestre por conta da pandemia. A verdade é que essa crise potencializou ainda mais os temas dos encontros. Em outubro acontecerá o Pacto Educativo Global, tema este extremamente significativo para os jesuítas, que deram início à obra de contra-reforma justamente através da educação. E em novembro, na cidade de Assis, em meio ao caos financeiro mundial, ocorrerá o encontro chamado Economia de Francisco. Ainda não sabemos quais serão os desdobramentos exatos dessa crise. Fato é que algumas mudanças já aconteceram no mundo e outras ainda acontecerão. Se é preciso uma catástrofe para que os eventos finais se cumpram rapidamente, estamos diante de uma delas. Se esta é aquela que permitirá o desfecho do cenário profético, é cedo para afirmar. Enquanto isso, resta nos vigiar, orar, consagrar a vida a Deus e aproveitar o tempo que nos resta para fazer soar a trombeta da mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, que preparará o mundo para a grande colheita final. E não esqueça, nos ajude a compartilhar esse vídeo pelas redes sociais e, além disso, faça também a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Também não esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações todas as vezes que publicarmos algum vídeo aqui no canal. Também deixe o seu gostei, porque isso nos ajuda a colocar o vídeo em relevância maior nos buscadores do YouTube. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe grandemente. Minutos Proféticos, mais que notícias, é a verdade para o nosso tempo.